Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, na nossa quinta aula do curso de Álgebra Linear 1. E nessa quinta videoaula, nós vamos resolver o segundo exercício dos dois que foram enunciados na aula anterior. O primeiro deles foi resolvido lá. E o segundo é o que nós apresentamos aqui. É um exercício de mudança de bases. Dadas as bases A, com vetores de componentes 1, 2 e menos 1, menos 1, e a base B, com vetores de componentes 1, 3 e 3, 6, escreva o vetor UA de componentes 4, 5 na base B. O que significa esse enunciado? Bom, nós temos duas bases, A e B, cada uma delas é formada por dois vetores de dois componentes cada, né? Então aqui nós estamos falando de bases que geram o R2, e nós temos um vetor U na base A, representado pelas componentes 4 e 5. Como escrever esse vetor na base B? É o nosso problema. Um vetor de B, o B, pode ser escrito da seguinte forma. Então aqui vem a primeira fórmula que a gente precisa saber para fazer mudança de base. U de B, ou seja, o U na base B é igual a M, que vai ser uma matriz de transformação, multiplicado pelo vetor coluna UA, né? É o nosso vetor de A que nós queremos escrever na base B. Então essa fórmula aqui é a que vai permitir fazer a mudança de base. O novo vetor, o B, vai ser igual ao produto da matriz de transformação pelo vetor UA. Reparem que o detalhe agora é saber quem é a matriz de transformação M. E tem uma formulazinha para ele também, para essa matriz. M é igual a B menos 1 vezes A. O que é B menos 1? É a matriz inversa da matriz B. Esse resultado multiplicado pela matriz A. Aqui vale a pena a gente lembrar que a multiplicação de duas matrizes não é uma operação comutativa. Então, B menos 1 vezes A tem que ser efetuada nesta ordem. Não é o mesmo resultado, em geral, do que A multiplicado pela matriz B menos 1. Então, vamos lá. Vamos escrever cada uma das matrizes. A vai ser escrita da seguinte maneira. A representa a base que tem dois vetores, o vetor de componentes 1, 2 e o vetor de componentes menos 1, menos 1. Então, cada um desses vetores vai ocupar uma coluna da matriz A. Então, nós teremos uma coluna com 1, 2, que é o primeiro vetor, e uma segunda coluna com menos 1, menos 1, que é o segundo vetor. De forma semelhante, vamos escrever a matriz B. A matriz B é formada por dois vetores, o vetor 1, 3 e o vetor 3, 6. Então, colocando cada um desses vetores numa coluna da matriz B, nós temos a matriz B. Agora, a nossa primeira tarefa é calcular a inversa de B. Como é que a gente calcula a inversa de uma matriz? Bom, está fora do escopo aqui dessa videoaula explicar como se calcula inversas de matrizes de um modo geral, mas para matrizes 2 por 2 nós podemos dar um pequeno truquezinho aqui. Para calcular a inversa de uma matriz 2 por 2, a primeira coisa que a gente faz é calcular o determinante pela regra de Sarry. Então, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, 1 vezes 6, 6, e subtrair pelo resultado do produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 3, 9. Então, nós temos determinante de B é igual a 1 vezes 6 menos 3 vezes 3, que é igual a 6 menos 9, que é igual a menos 3. Esse é o determinante da matriz B. O que a gente tem que fazer agora é pegar a matriz B e inverter na diagonal principal os elementos. A gente vai permutar os elementos da diagonal principal. Onde está 1, 6, a gente troca, vai ficar 6, 1. E na diagonal secundária, a gente multiplica cada um dos elementos por menos 1. Então, onde está o 3, vira menos 3,
onde está o outro 3 vira menos 3. E depois nós multiplicamos isso por 1 dividido pelo determinante de B. Né? Lembrando, como é que se faz a multiplicação de uma matriz por um escalar? A gente vai multiplicar o escalar menos 1/3 por cada um dos elementos de B. Dessa forma, a nossa inversa de B vai ficar da seguinte forma. Menos 1/3 vezes 6, menos 2. Menos 1/3 vezes menos 3, 1. Menos 1/3 vezes menos 3, 1 de novo. E na posição 2, 2, menos 1/3 vezes 1, menos 1/3. Então está aqui a nossa inversa de B. Agora nós podemos escrever a matriz M, que é a nossa matriz de transformação linear. No nosso caso específico aqui, a nossa matriz de mudança de base. Vamos multiplicar a inversa de B por A. E fazendo a multiplicação, tal qual a gente já conhece, né? Multiplicando, gerando cada elemento do resultado como um produto interno de linha da primeira matriz com a coluna da segunda, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Está aí o primeiro elemento da nossa matriz M, o elemento da linha 1, coluna 1. Multiplicando agora a primeira linha de B-1 com a segunda coluna de A, nós temos o elemento de linha 1, coluna 2, que é o elemento 1. Multiplicando agora a primeira linha de B-1 com a segunda linha de B-1 com a primeira coluna de A, nós temos o elemento 1/3, que é o elemento de linha 2, coluna 1, da matriz M. E por último, segunda linha de B-1 com segunda coluna de A, 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1/3, menos 1, menos 1/3 dá menos 2/3, o elemento de posição segunda linha, segunda coluna de M. Então, nós já temos a nossa matriz M de mudança de base. Agora, para calcular quem é o vetor 4, 5, que está na base A, na base B, basta multiplicar a nossa matriz M pelo vetor UA conhecido, 4, 5. Então, está aqui a matriz 0, 1, 1/3 menos 2/3, multiplicado pelo vetor coluna 4, 5. Lembrando que quando a gente fala vetor coluna, na verdade a gente está falando de uma matriz que tem várias linhas e apenas uma coluna. Pode ser chamado de vetor coluna sem problema. Fazendo agora o produto, efetuando, né, a operação de multiplicação. O primeiro valor obtido é multiplicar a primeira linha da matriz M pelo vetor coluna. Então, 0 vezes 4, 0. 5 vezes 1, 5. 0 mais 5, 5. E a segunda linha, 1/3 vezes 4. E menos 2/3 vezes 5 vai dar menos 10/3. 4/3 menos 10/3 dá menos 6/3, que dá menos 2. Está aí o segundo elemento. Então, o vetor procurado, o vetor na base B, correspondente ao 4, 5 na base A, é o vetor 5 menos 2. E a pergunta que surge aqui é como fazer representação inversa, ou seja, como pegar um vetor dado na base B e representá-lo na base A, que é o procedimento inverso do que a gente fez no exercício anteriormente. Né? No exercício a gente tinha um vetor em A e representamos em B. Agora a gente quer saber como pegar um vetor de B e representar em A. Tem uma fórmula muito relacionada com a fórmula anterior, que é a seguinte: o A, que é o vetor U na base A, é igual a inversa de M, que é a mesma, M é a mesma matriz de mudança de base que nós usamos para mudar de A para B, multiplicado por o B. Então a fórmula é o A igual a inversa de M vezes o B. Então, com essa fórmula, a gente vai conseguir pegar um vetor dado na base B e saber quem ele é na base A. E aí a gente pode aproveitar
para verificar se o nosso exercício foi feito corretamente. Nós podemos pegar o vetor que nós transformamos de A para B anteriormente e transformar agora de B para A, que é o vetor 5 menos 2, dado em B, tem que ser igual ao vetor 4, 5 na base A. E a gente vai verificar se isso realmente funciona, né? Se o nosso exercício realmente foi feito corretamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a matriz M e calcular a sua inversa, né? Lembrando que a matriz M era menos 2, 1, 1, menos 1/3. Para calcular a inversa da matriz M, a gente pode utilizar aquele truquezinho que nós mostramos antes. A gente pega cada elemento da diagonal principal e permuta. Da diagonal secundária, a gente inverte os sinais e multiplica pelo determinante. Pelo inverso do determinante, né? Por 1 dividido pelo determinante. Então, a nossa matriz M, que era 0, 1, 1/3 menos 2/3, a inversa dela fica 2, 3, 1, 0. E a nossa fórmula para conversão entre bases vai ficar, né? A conversão entre bases de B para A. Essa matriz M elevado a menos 1, que é a inversa de M, 2, 3, 1, 0, multiplicado pelo vetor UB, um vetor qualquer dado na base B, que nós vamos aproveitar aqui o vetor obtido no exercício anterior, que foi o vetor 5 menos 2. Então, nós teremos M menos 1 vezes o B, e efetuando a multiplicação desta matriz por este vetor coluna, 2, 3 vezes 5 menos 2 fica 2 vezes 5, 10. 3 vezes menos 2, menos 6. 10 menos 6, 4. E multiplicando a segunda linha pelo vetor coluna, 1 vezes 5, 5. 0 vezes menos 2, 0. 5 mais 0, 5. Então, é o vetor 4, 5, é o vetor UA. É o mesmo vetor que nós utilizamos, do qual nós partimos no exercício anterior. Só que lá nós calculamos o vetor 5 menos 2, dado o vetor 4, 5. Aqui nós fizemos o inverso. Dado o vetor 5 menos 2, nós obtivemos o vetor 4, 5. E por fim, agora, a gente pode calcular cada um dos dois vetores, o A e o B, na nossa base canônica. Quem é a base canônica? É aquela base formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1, do R2. Né? É a base de vetores de módulo 1, de tamanho 1, que estão localizados exatamente em cima dos eixos do plano cartesiano, né? Dos eixos da abscissa ordenada do plano cartesiano. Então, um deles tem coordenadas 1, 0, o outro tem coordenadas 0, 1. Para calcular quem são cada um dos nossos vetores na base canônica, nós vamos fazer o seguinte. A base canônica nós estamos chamando aqui de C. Então, a gente quer calcular o vetor UC. Primeiro, nós vamos calcular o vetor UC, dado o vetor 4, 5. Então, como é que a gente faz? Multiplica 4 pelo primeiro vetor da base, que é 1, 2, mais 5 multiplicado pelo segundo vetor da base, é menos 1, menos 1. 4 vezes 1, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. 4 menos 5, menos 1. 4 vezes 2, 8. 5 vezes menos 1, menos 5. 8 menos 5, 3. Então, o nosso vetor 4, 5, que era da base 1, 2, menos 1, menos 1, na base canônica, é menos 1 e 3. Isso significa que se a gente fizer o mesmo procedimento para o vetor 5 menos 2 da outra base, nós vamos ter que achar o mesmo valor menos 1 e 3 na base canônica. Porque nós estamos falando do mesmo vetor em bases diferentes. Então, quando eu tento transformar o vetor 4, 5, que era da base A, para a base canônica, e o vetor 5 menos 2 da base B para a base canônica, nós vamos ter que achar o mesmo vetor. A primeira parte a gente já fez e deu menos 1 e 3. Vamos fazer a segunda parte. O C igual 5 que multiplica
3, que é o primeiro vetor da base, menos 2, que multiplica 3, 6, que é o segundo vetor da base. Fazendo essa conta, 5 vezes 1 menos 6 dá menos 1. 5 vezes 3, 15. Menos 12, 3. Menos 1 e 3. Ou seja, o mesmo vetor na base canônica. Agora, nas duas figuras que se seguem, a gente pode observar a representação deste vetor, menos 1 e 3, sendo gerados, cada um deles sendo gerados em duas figuras diferentes, da forma que foi mostrado anteriormente. 4 vezes o vetor 1, 2, mais 5 vezes o vetor menos 1, obtendo o vetor menos 1 e 3, o vetor que tem origem no 0, 0 do sistema cartesiano e extremidade em menos 1, 3. E na outra figura, na figura seguinte, nós temos a mesma coisa, o mesmo vetor de componentes menos 1 e 3, só que agora sendo produzido por uma combinação linear dos vetores 1, 3 e 3, 6, onde o vetor 1, 3 está sendo multiplicado por 5 e o vetor 3, 6 está sendo multiplicado por menos 2. Então, repare, na base canônica, que é o nosso plano cartesiano que está aí, do R2, os dois vetores, na verdade, o vetor menos 1 e 3 está sendo representado, está sendo produzido de duas maneiras diferentes, mas é o mesmo vetor, conforme a gente consegue observar os valores aí. Então, aqui a gente termina essa videoaula de resolução de exercício de mudanças de base. Se você tiver mais dúvidas sobre como efetuar mudanças de base, se você tiver mais exercícios sobre mudanças de base que você gostaria de ajuda, envie um e-mail para ilustrandas@gmail.com e conte com a gente. Visite também a nossa página no Facebook e curta, é facebook.com/sitedubita, e fique sempre ligado aqui no nosso canal no YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima videoaula.